Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciano Fonseca, sou arquiteto, perito judicial e avaliador de imóveis. Eu estou aqui para apresentar o curso da LF Building sobre perícias em avaliação de imóveis. Bom, como eu já falei, sou avaliador de imóveis com experiência nos principais bancos em todo o estado do Rio de Janeiro, laudos residenciais, comerciais, corporativos e industriais em todo o estado do Rio. E quando estava fazendo o curso de perícias no CREA, alguns colegas me perguntaram aonde eu havia aprendido a fazer laudos de avaliação de imóveis. Então eu respondi que aprendi no mercado, com a prática do mercado. E eu percebi essa necessidade de um curso voltado para o mercado de trabalho, que os alunos pudessem sair desse curso de avaliação e de perícia em avaliação aptos para fechar os seus laudos e vender os laudos de avaliação de imóveis. Então, eu fiz esse curso de avaliação de imóveis. E por quê? O universo da avaliação é imenso. Nós temos garantia, compra e venda, aluguel, financiamento de imóveis, dação em pagamento, renovatória dos aluguéis, seguradoras, fusão, cisão, incorporação de empresas, liquidação judicial e extrajudicial, hipoteca, inventários, litígios, isenções fiscais, a correção do IPTU, leilões e licitações, as perícias judiciais e as assistências técnicas. Então o universo, entre outras áreas, o universo realmente na avaliação de imóveis é muito grande. Então você deseja desenvolver os laudos de avaliação de acordo com as normas, deseja não perder mais negócios em avaliação e aumentar o seu portfólio? Esse é o curso. Você precisa conhecer a LF Cursos. Mas qual é o conteúdo do curso de perícias em avaliação de imóveis da LF Building? Bom, vamos lá. No primeiro pacote é a introdução, né? No segundo pacote nós vamos estar falando de perícias judiciais. O que é a perícia judicial, quais as finalidades, a importância da análise documental, quem é o perito judicial, a diferença entre perito e assistente técnico, qual é o laudo pericial, né, e quais as fases do processo judicial. No capítulo 3, nós vamos estar falando sobre avaliações de imóveis, o que é avaliação, o que é o valor de um bem, de um imóvel, quais os fatores de influência na formação do valor, tanto dos imóveis urbanos quanto dos imóveis rurais, a formação do valor dos imóveis urbanos e rurais, a identificação das características, o resumo dos fatores que influenciam o valor, quais as tendências do mercado dos imóveis, o que é o avaliando e quais os nichos de mercado e o mercado na avaliação de imóveis, as principais metodologias e as principais etapas na avaliação de um imóvel. No capítulo 4, nós vamos estar falando como elaborar um laudo pericial, a análise documental nas perícias, os principais tópicos de um laudo, a identificação das partes, a identificação do objeto pericial, a identificação das características da região, a identificação das características do imóvel avaliando e das suas características específicas, identificação dos fatores que valorizam e desvalorizam o imóvel, a vistoria, a pesquisa de mercado e a coleta de dados, cálculos avaliatórios, tratamento dos fatores e a conclusão do laudo, que é importantíssimo, uma boa conclusão. No capítulo 5, nós vamos estar falando das áreas do conhecimento na avaliação de imóveis. Quais as áreas do conhecimento na avaliação de imóveis, as operações e as finalidades do negócio, stakeholders, mercados e nichos, os produtos imobiliários. No capítulo 6, nós vamos estar abordando as características do produto imobiliário. Especificamente, são 3 grupos: as características da região, do imóvel avaliando e as características específicas. Já no capítulo 7, nós vamos estar falando das variáveis da inferência estatística. O que é uma variável, quais as variáveis dependentes e independentes, as variáveis quantitativas e qualitativas, variáveis proxy dicotômicas, códigos alocados e os exemplos das tabelas existentes, como o CUB, por exemplo. No capítulo 8, nós vamos estar abordando a inferência estatística aplicada à avaliação de imóveis. Então, o que é a inferência estatística? A inferência estatística aplicada à avaliação, como selecionar as variáveis do meu modelo, os conceitos básicos de inferência, as análises dos dados de mercado, teste de significância e as suas hipóteses, o grau de fundamentação e de precisão, as ferramentas de análise do Excel, os exemplos de análise na ferramenta Excel e o resumo da inferência estatística. No capítulo 9,
nós vamos estar abordando o método comparativo de dados de mercado. As principais metodologias de avaliação, vamos introduzir o método comparativo de dados de mercado com os principais pontos a serem falados desse método. No capítulo 10, vamos estar falando dos fatores e o tratamento dos fatores, como calcular cada um dos fatores e tratá-los. Então iniciamos com o fator fonte, depois o fator área, com a fórmula do fator área, depois nós vamos falar do fator localização do seu imóvel, como calcular, ou algumas formas de como calcular, fator idade, né, do seu imóvel, como calcular o fator idade e tratar, como calcular e tratar fator padrão construtivo, como calcular e tratar o fator estado de conservação, como calcular e tratar o fator vaga de garagem, ou as vagas de garagem, como calcular e tratar o fator andar e a vista permanente, entre outros fatores, como o fator da testada para terrenos, topografia para terrenos também, entre outros fatores, que são vários outros fatores. No capítulo 11, nós vamos estar falando do método involutivo. Vamos falar no 11.1 sobre o conceito básico do método evolutivo, a partir do projeto hipotético. 12.2, o que é a incorporação? Vamos estar falando da lei de incorporação, das fases da incorporação e o grau de fundamentação do método involutivo e o trecho vamos estar mostrando um laudo para especificamente método involutivo. Bom, no 12 nós vamos estar falando sobre o método evolutivo. O conceito básico do método evolutivo, que é a soma do valor de terreno com a área. Nós vamos estar dando exemplos de laudos para método evolutivo. No capítulo 13, nós vamos estar falando sobre vários exercícios de laudo de avaliação. Laudo de terreno, laudo de casa, laudo de avaliação de apartamento, laudos de salas comerciais, de loja de rua, loja de shopping e galpão industrial e comercial. Então, esse curso de avaliação de imóveis da LF Cursos, ele fornece um manual, um e-book, que é um manual para você aumentar o seu portfólio. Você vai fazer as inscrições nos bancos, vai fazer as inscrições no tribunal, como o Sejude, entre outros, vai atuar como perito e avaliador de imóveis, vai atuar como assistente técnico, vai receber um modelo, segundo a norma 14.653, e receber o certificado de 21 horas. Atenção! Com esse certificado de 21 horas, você consegue se inscrever nos tribunais e nos bancos. Sem esse certificado, você não consegue se inscrever nos principais bancos. E aí tá, são várias turmas que foram formadas, mais de 6 turmas formando peritos em avaliação de imóveis. É a LF Cursos formando peritos em avaliação de imóveis. Então tem várias pessoas que já estão vendendo seus laudos, elaborando, atuando como peritos e assistentes técnicos. Mais de 50 alunos formados em perícia de avaliação. E nós temos o canal do YouTube. Nós temos o canal LF Cursos lá no YouTube com várias videoaulas gratuitas. Inscreva-se, compartilhe, dá o seu like lá no nosso canal. E agora está chegando a turma número 7 do laudo do curso de perícia em avaliação de imóveis, com o apoio da SARJ, o Sindicato dos Arquitetos no Rio de Janeiro. Agora, 21 e 28 de março, são 2 sábados, de 8 às 18, na sede da SARJ, na Avenida Venezuela, número 131. Não perca essa oportunidade. Se você é engenheiro arquiteto e gostaria de investir para se capacitar, para elaborar laudos periciais em avaliação de imóveis, esta é a oportunidade. 21 horas de uma imersão do universo de avaliação de imóveis. Prepare-se e venha conosco para que você possa se preparar para aumentar o seu portfólio de serviços profissionais. Um abraço e até lá! Dizer o seguinte, as oportunidades só aparecem para aqueles que estão preparados. Não adianta você querer que as oportunidades apareçam, que o novo surja sem você fazer a sua parte. Eu acredito nisso. Nós temos que plantar a oportunidade, a semente.